Olá, pessoal! É um prazer ter vocês aqui comigo e hoje nós vamos falar sobre quais as lentes você está usando para olhar a vida ao seu redor. Que tipo de lentes você enxerga o mundo? Desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo a olhar a vida, a olhar as coisas de uma perspectiva. Essa perspectiva, ela é influenciada pelas experiências que a gente vive, pelas pessoas que convivem conosco, pelo modo que a gente vai sentindo as coisas ao nosso redor. E se as experiências que a gente viveu e o modo como a gente sentiu as coisas não foram tão bons, né? A gente não conseguiu sentir de uma maneira positiva, essas lentes podem ficar embaçadas. A gente pode olhar o mundo de uma maneira que prejudique as nossas conquistas, prejudique aquilo que vai nos fazer bem, aquilo que a gente pode encontrar de bom pelo caminho. Isso está super ligado a quem nós somos, a nossa essência. Porque quando a gente não está conectado com a nossa essência, a gente se perde no meio do caminho por causa dessas lentes. Eu sou a Semadar Marques e eu quero estar com vocês hoje falando sobre formas saudáveis da gente superar essas lentes negativas que a gente enxerga o mundo. Formas em que a gente pode desembaçar essas lentes e ver as coisas de uma outra perspectiva, de uma outra forma, de uma forma que abra a possibilidades. Muitas vezes as possibilidades ficam limitadas, porque a gente não consegue enxergar as coisas de um novo ponto de vista. Existem diversas oportunidades, diversas formas de viver a vida de uma maneira bacana. Mas se a gente não abre essas lentes, se a gente não limpa elas para que a gente possa enxergar, fica difícil de viver cada uma dessas oportunidades. Tem dias, né, que a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo com a gente. E a inteligência emocional, que está aparecendo para vocês aí, que é um termo que foi cunhado por esse senhor que está aí, que é o Daniel Goleman, que criou o termo na década de 90, ele lançou o livro Inteligência Emocional. E ele sintetizou. Inteligência emocional é algo que vem desde Darwin. Darwin já dizia que não é o mais forte que sobrevive, é o que consegue se adaptar melhor, aquele que tem maior poder de adaptação. Então, desde que Darwin, né, na sua teoria da evolução das espécies, já falou sobre isso, esse conceito de inteligência emocional foi sendo elaborado ao longo do tempo, né? E na década de 90, o professor Daniel Goleman, ele então escrevia para o jornal New York Times, nos Estados Unidos, e ele lançou a inteligência emocional dizendo que nós temos inteligência emocional quando nós temos a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e identificar os sentimentos dos outros, né? Nomear esses sentimentos, saber quais são. E quando a gente identifica esses sentimentos, sabe exatamente o que a gente está sentindo, se está com raiva, se está com medo, se está triste, e não reprime isso dentro da gente, simplesmente deixa que esses sentimentos se estabeleçam, né? Que eles possam fluir dentro de nós sem tentar reprimi-los. Quando isso acontece, a gente é capaz de identificar melhor os sentimentos dos outros e respeitar também o sentimento do outro. E isso faz com que a gente se motive, tenha motivos para a ação, motivação. E que a gente consiga gerir melhor essas emoções dentro de nós. E os nossos relacionamentos, eles se tornam mais saudáveis. Então, veja que tudo inicia pela capacidade de identificar o que a gente sente. E quando eu falo identificar, não é somente identificar, é também respeitar, é não reprimir,
É não achar que nós somos inadequados pelo fato de estarmos com raiva, porque todo mundo tem raiva. É achar que nós temos o direito de nos trancarmos no quarto e passar uma tarde toda triste no nosso quarto. Que isso não nos faz errados, né? Nós temos o direito de ter raiva, nós temos o direito de ter medo, e tá tudo certo. E quando a gente identifica essas emoções, aceita, acolhe e vive cada uma delas, aquilo fica bem elaborado dentro de nós. E com isso, a gente é capaz de respeitar o que o outro está sentindo e não desconsiderar. Quantas vezes tu já vivestes com alguém que desconsiderou o que tu sentia? E desconsiderando o que tu sentia, fez com que tu te sentisses muito mal por isso. Quando alguém desconsidera o que a gente sente, nós nos tornamos apagados. Aquilo nos desestimula, né? Aquilo nos machuca. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando alguém não tem a sensibilidade de respeitar o que a gente está sentindo e fala que o que a gente sente é bobagem, isso faz com que a gente se sinta muito mal. Só que lembrem que a gente faz isso muitas vezes com a gente mesmo. E quando isso acontece na nossa infância, quando as nossas emoções elas são negligenciadas, quando se desconsidera o que a gente sente em diversas situações, isso acaba manchando as lentes que a gente vê a nós mesmos. As lentes pelas quais a gente se enxerga. E isso interfere diretamente na nossa autoestima. E se a gente chegou até aqui, né, sem se dar conta disso, mas também nesse momento identificando que existem diversas lentes, verdades, paradigmas, crenças, seja como a gente queira chamar. Mas existem diversas formas negativas pelas quais a gente se enxerga e se sente inadequada, né? Pela falta de capacidade de aceitar o que a gente sente, porque a gente não aprendeu. Tá tudo certo. Tu chegou aqui como eu cheguei, como a maioria de nós. Porque nós não nascemos numa cultura que leve em consideração a inteligência emocional, né? Que tem uma cultura de educação emocional. E tá tudo certo. O que a gente precisa é tomar consciência disso. Tomando consciência, fica mais fácil de mudar, de melhorar, de se aprimorar, porque os nossos pais e cuidadores nos deram o que eles tinham. Então, o que a gente precisa é tomar consciência que nós ainda não sabemos identificar o que a gente sente, aceitar o que a gente sente e partir para a ação, partir para melhorar essa educação emocional, aprender a gerir melhor as nossas emoções, para que os nossos paradigmas, para que as nossas verdades a nosso respeito, a respeito do mundo, possam melhorar. Para que a gente possa ver o mundo, porque como é que a gente vai se motivar? Como é que a gente vai olhar o mundo de uma maneira positiva, de uma maneira otimista, se nós reprimimos o que a gente sente, nós não respeitamos as nossas emoções, nós condenamos aquilo que a gente sente. As pessoas reprimidas, elas são extremamente infelizes. A gente sabe disso. Em algum momento da nossa vida, a gente deve ter se sentido reprimido, né? Não podendo ser quem a gente é, não podendo mostrar para o mundo aquilo que a gente pensa. E isso gera muitas consequências negativas. Então, quando a gente tem a consciência que a gente precisa olhar para a gente com carinho, respeitar o que a gente sente, quando algo não está indo bem, parar e sentir as nossas emoções, sentir o que o nosso corpo está querendo nos dizer, o que a situação está querendo dizer, o que a nossa intuição quer nos dizer. A gente não aprendeu até agora isso, não tem problema, porque sempre é tempo da gente aprender.
Nós agimos até aqui com a consciência que nós tínhamos, o entendimento que nós tínhamos, e a partir de hoje nós temos outro entendimento. E é assim que a gente tem que agir, com esse novo entendimento. Essas sou eu, gente. Com ele, o pai da inteligência emocional, uma pessoa maravilhosa. Esse é o meu momento exibida, porque foi um momento muito importante na minha vida. Alguém que eu estudo há muitos anos, eu me aprofundei nos conceitos do Daniel Goleman, eu me formei como analista em inteligência emocional, eu li a maioria dos seus livros, eu entendi profundamente o conceito e eu tive a oportunidade de treinar pessoalmente com ele e falar para ele o quanto ele era importante para mim, o quanto ele influenciou a minha vida com as suas ideias, e ele foi extremamente humilde, o que me deixou mais feliz ainda, né? Porque ele trouxe toda uma humildade, uma sabedoria que eu já esperava e que só me confirmaram que ele era uma pessoa muito especial, que ele é uma pessoa muito especial. Então, quis dividir com vocês esse meu momento que foi muito, muito importante na minha carreira, na minha trajetória. E a ideia da inteligência emocional, então, é a autoconsciência, né? A autoconsciência, ela nos permite respeitar o que a gente sente, entender o que a gente sente, mas também ter responsabilidade para examinar essas nossas lentes, esses nossos paradigmas. Porque as nossas lentes, os nossos paradigmas, eles mostram, eles moldam as nossas escolhas. E as nossas escolhas trazem resultados. E esses resultados são nossa responsabilidade. Porque senão é muito fácil colocar a culpa no outro. Que geralmente é o que acontece quando a gente não tem inteligência emocional e não pensa nisso. O que acontece de errado, a gente tem a tendência a colocar a responsabilidade no outro, né? A culpa é do meu chefe que me tratou mal, não é minha que não soube me impor e dizer para ele que eu não posso, não aceito que ele me trate dessa forma, né? A culpa sempre é do outro, a responsabilidade é sempre do outro. Só que nós temos responsabilidades pelas nossas escolhas. E quando a gente vai estudando inteligência emocional, mais a gente vai entendendo isso, essa autoconsciência, né? Essa responsabilidade de entender o que eu estou sentindo e fazer escolhas assertivas que respeitem quem eu sou, que respeitem a minha individualidade, a minha essência. Só que essas escolhas assertivas, elas só vêm quando eu tenho autoconsciência. E autoconsciência pressupõe responsabilidade. Responsabilidade pelo que eu sinto, ninguém é capaz de me fazer sentir, eu sinto. Eu permito que as pessoas me façam me sentir mal, me sentir constrangida, me sentir diminuída, eu permito. E eu só dou a permissão se eu quiser. Se eu não quiser, eu não dou. Por isso eu preciso ter responsabilidade sobre isso. E eu só tenho a responsabilidade disso quando eu tenho consciência das minhas emoções. E passo a respeitar cada uma delas. A ter respeito por quem eu sou, por o que eu penso, a não me achar inadequada, pelo contrário, me sentir merecedora de ter raiva também. Eu também mereço ter raiva de vez em quando. Porque tem coisas que me causam, né? Tem emoções, tem situações que me trazem emoções que não são tão boas. E tá tudo certo. Então, tudo isso deriva dessa inteligência emocional, mas eu preciso ter essa autoconsciência para ter a responsabilidade pelas minhas escolhas. E à medida que eu vou respeitando esses sentimentos que eu tenho, à medida que eu vou me conectando com cada um desses sentimentos, fica mais fácil de eu encontrar o meu propósito. E o meu propósito é aquilo que faz muito sentido para minha alma. Aquilo que faz meu coração bater mais forte. Mas eu só me permito encontrar esse propósito quando eu respeito quem eu sou de verdade. Me respeito e conheço quais são os meus valores. O que é mais importante para mim. E respeito esses valores. Respeito o que é mais importante para mim. Mas percebam que eu só consigo respeitar o que é mais importante para mim quando eu respeito meus sentimentos, minhas emoções. Quando eu
acredito, né, tenho a crença de que eu mereço respeitar tudo que eu sinto. Uma coisa está intimamente ligada à outra. E quando eu acredito nos meus valores, conheço os meus valores, sei exatamente o que é importante para mim, aquilo que eu não abro mão, e encontro esse propósito, eu sou capaz de, como muitas outras pessoas, como que fizeram a diferença, como pessoas que fizeram a diferença no mundo, né? Essas pessoas, elas foram capazes de fazer a diferença no mundo porque elas acreditaram no seu propósito, porque elas tinham um propósito autêntico, né? Elas influenciaram positivamente o mundo, fizeram a diferença, né? Eu trouxe aí o Steve Jobs, que fez toda uma revolução em todo o planeta, com o conceito que ele acreditava, que todo mundo chamava ele de louco, porque ele acreditava que no futuro cada pessoa teria um computador na sua casa. Algo que hoje para nós é tão comum, naquela época era algo inimaginável, e quando ele falava, as pessoas riam dele. Então, é alguém que acreditou em algo, e independente do que falavam para ele, isso não influenciou, ele acreditou naquilo e conseguiu revolucionar o mundo inteiro. Hoje em dia, todo mundo tem mais de um computador em casa, tem computador na mão, né? Consegue se conectar com o mundo inteiro com um celular, enfim. Mas foi alguém que acreditou, e acreditando no seu propósito, nos seus valores, naquilo que era mais importante para ele, revolucionou toda uma geração. Por isso a importância da gente encontrar o nosso propósito, saber o nosso propósito, saber quais são os nossos valores, saber o que é mais importante para a gente, para que a gente possa viver a nossa vida direcionada por esse propósito, por esses valores. Não existe nada mais importante do que isso. Viver a nossa vida direcionada por aquilo que é mais importante. E aí, quando a gente vai, à medida que a gente vai caminhando, a motivação aumenta, o tesão aumenta. Eu tenho tesão em fazer as coisas. Eu tenho muito prazer em buscar os meus objetivos, porque está tudo alinhado com os meus valores, está tudo alinhado com quem eu sou, alinhado com aquilo que me motiva de verdade. Mas, além dessa motivação, né, eu preciso também da conexão. E essa conexão saudável e de qualidade, ela só acontece quando eu olho para a perspectiva, olho para o meu paradigma, olho para o meu modo de ver as coisas, e se eu acho que sou merecedor de ter conexão de qualidade, eu estabeleço conexões de qualidade. Mas se as minhas lentes, elas estão sujas, elas estão embaçadas por verdades que me distanciam das pessoas, por crenças de não merecimento, eu não consigo estabelecer conexões profundas. E se eu estou distante do meu propósito autêntico, se eu não vivo os meus valores, eu também tenho dificuldade de estabelecer conexões. Pessoas que se permitem conectar, elas sabem que merecem, elas têm lá no seu inconsciente gravado que elas são merecedoras de boas conexões de qualidade. E elas não têm medo de se mostrarem como são. Elas não têm medo de serem imperfeitas. Quando a gente tem medo de expor a nossa vulnerabilidade, temos problemas na nossa autenticidade. E essa autenticidade é o que nos permite ter conexões de qualidade. Então, veja como é importante olhar para essas nossas lentes, saber quais são os nossos paradigmas, quais são os nossos valores, para a gente ter uma vida mais autêntica. E essa frase é da Brené Brown. Autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e assumir quem nós somos. A Brené Brown é essa moça aqui.
que é uma autora que eu super recomendo para quem não conhece. Ela tem diversos livros voltados para conexão e para a capacidade de ser quem nós somos de verdade. Ela é uma estudiosa, ela tem pós-doutorado e ela estuda a nossa capacidade de conectar uns com os outros. E, além disso, ela tem algumas palestras também disponíveis na internet, que eu também recomendo, que são palestras muito profundas e que permitem que a gente veja o quanto as conexões, elas são a base de uma vida saudável. Tudo que a gente faz só tem um sentido quando a gente mantém boas conexões. E a base dessas conexões é olhar para os nossos paradigmas, é saber se a gente acha que merece ter essas conexões. E quanto mais autêntico, quanto mais a gente se permite ser quem a gente é e não quem as nossas crenças de não merecimento dizem que a gente deve ser, as nossas crenças e as nossas verdades ficam ali buzinando nos nossos ouvidos que a gente tem que ser de determinada forma, isso tira a nossa autenticidade. Isso faz com que a gente seja cada vez menos autêntico e cada vez tem que vestir uma máscara no convívio com o outro. Uma máscara de algo que nem a gente tem certeza que a gente é. E a gente fica ali naquela ansiedade, gastando aquela energia para ser quem nem a gente acredita que a gente é. E isso é muito desgastante. Você sabe do que eu estou falando, né? Quem de nós nunca tentou ser algo, se encaixar num padrão e se sentiu tão desgastado por isso? Se sentiu tão sem energia, sem motivação, né? Desestimulado por ter que se encaixar naquele padrão que não era o seu. Então, olhar para o que importa, o que faz sentido e quais as situações em que a gente se obriga a não ser a gente e por que a gente está escolhendo essas situações, por que a gente está indo por esse caminho, né, que vai em desencontro com os nossos valores, em desencontro com quem a gente é de verdade. E quais os paradigmas, quais as lentes a gente está sustentando que estão nos levando para caminhos que não tem nada a ver com os nossos valores, com a nossa essência. São esses questionamentos, essas reflexões que eu quero te trazer hoje, para que a tua vida possa ser cada vez mais limpa, as tuas lentes cada vez mais claras, para que tu possa olhar as coisas de todas as perspectivas e dar a oportunidade de buscar aquilo que está alinhado com a tua essência, com quem tu é de verdade. Que nada seja capaz de te desviar do caminho da tua essência, dos teus valores. Não existe nada mais empoderador do que isso. Quando a gente está alinhado com a nossa essência, alinhado com a nossa verdade. Isso é muito forte. Isso nos dá uma força que é inimaginável. Mas para isso a gente precisa estar disposto a olhar para si sem medo, sem receio do que vai encontrar. E estar disposto a questionar cada um dos nossos paradigmas, cada uma das nossas verdades. Porque se elas são fortalecedoras, se elas nos levam em encontro com a nossa essência, em encontro com quem a gente é de verdade, está tudo certo. A gente tem que manter essas verdades. A gente tem que continuar alimentando elas dentro de nós. Agora, se elas não nos fazem bem, se elas fazem questionar as nossas capacidades, então a gente precisa ressignificar cada uma delas. E ressignificando cada uma delas, mostrando para si mesmo que ela não precisa ser uma verdade, que ela é só um pensamento. E pensamento é mudado. Pensamento é ressignificado, é trocado. A gente pode trocar um pensamento pelo outro. Um pensamento que vai nos encorajar.
por pensamentos encorajadores. E é isso que eu quero propor para vocês hoje. Que olhe para essas crenças, olhe para essas verdades e troque essas verdades por algo que seja encorajador, que seja positivo, que seja melhor do que essas verdades que a gente está sustentando, que não são tão boas e que influem nas nossas conexões. Porque quando a gente tem essas verdades, e todos nós temos, gente, não existe quem não tenha paradigmas negativos. E então a gente precisa questionar, porque quando essas verdades elas se tornam fortes, elas prejudicam essas nossas conexões, como eu já falei. E as conexões saudáveis são a base de uma vida feliz. E essa vergonha que a gente sente, esse medo de se expor, esse medo de mostrar a nossa vulnerabilidade, esse medo de ser quem a gente é, essa vergonha, ela está intimamente ligada com o paradigma que nós não somos bons o bastante. A verdade de que as nossas capacidades, as nossas qualidades, elas não são suficientes. E são essas verdades que geralmente nos impedem de ter boas conexões. Porque a gente acha que não é bom o bastante, a gente acha que a nossa competência não é boa o bastante. A gente acha que a gente não é tudo aquilo, por mais que as pessoas nos digam, por mais que a realidade dos fatos nos mostre o contrário. A gente duvida das nossas capacidades. E aí isso nos traz essa vergonha, esse medo, né? Esse medo do julgamento do outro, esse medo do olhar do outro e esse medo de expor a nossa vulnerabilidade. Porque a gente foi muito tolhido nas nossas emoções, a gente pensa que mostrar aquilo que a gente sente é se mostrar fraco. Mostrar o que a gente sente é sinal de fraqueza, quando na verdade não é. As pessoas mais fortes são aquelas que são capazes de mostrar o que sentem, que são capazes de se mostrar como são, sem medo de serem julgadas. Então agora eu quero te propor que tu pense nas 5 pessoas que tu considera que sejam os teus heróis. Aquelas pessoas que são muito fortes, né? São muito especiais para ti. Um exercício rápido, para que tu possa refletir um pouquinho sobre quais qualidades tu admira nos outros. Então, quais são os teus 5 maiores heróis? Pensa comigo agora, rapidinho. Pode anotar se tu quiser. Pode estar vivo, pode estar morto, né? Pode tu não ter conhecido, pode tu ter conhecido, enfim. Quais são as 5 pessoas que tu considera os teus 5 maiores heróis? Pensou? Ótimo. Eu acredito que tu já deves ter ouvido falar num fenômeno chamado projeção. Nós projetamos no outro aquilo que temos dentro da gente. Essas 5 pessoas que tu pensou agora e as qualidades que tu enxerga nessas pessoas, sejam qualidades que sejam muito importantes para ti, sejam quais forem. Essas qualidades são qualidades que tu já possui. Qualidades tuas, que estão aí dentro. E que muitas vezes tu não reconhece. E que se a gente for parar agora nesse momento, e eu pedir para ti, sem verdade, sem paradigmas de negação, mas que tu pare para pensar em situações em que tu já colocou essas qualidades em prática, tu vai lembrar. Mas precisa vencer os teus paradigmas de negação, né? Então, quero te convidar nesse momento a lembrar das qualidades desses heróis, que são tuas qualidades, e escolhe uma dessas qualidades
e coloca a tua mente para funcionar, lembrando de momentos em que tu colocou essa qualidade em prática. Talvez tu te lembre de mais de um momento. Te venha na mente agora mais de um momento em que tu colocou isso em prática. E quanto tu foi reconhecido por isso? O quanto isso te trouxe bem-estar? O quanto as pessoas olharam para ti com reconhecimento, vendo o teu valor porque tu colocou essa qualidade em prática? Ou tu mesmo conseguiu ver o teu valor neste momento em que tu estava colocando essa qualidade em prática? Olha o quanto isso foi importante na tua história. Olha o quanto isso foi bom. E agora eu quero te convidar a todos os dias lembrar dessas qualidades, lembrar que tu possui isso. Todos os dias quando tu te olhar no espelho, tu lembrar dos teus heróis e lembrar que tu possui as qualidades dessas pessoas que tu admira. E por mais que as tuas verdades impregnadas te digam o contrário, te digam que tu não tem, né? Aquela vozinha impertinente que fica do teu lado dizendo eu não tenho, não é verdade, isso é uma mentira. Supera isso. Tenha mais força que esses teus paradigmas negativos. Lembra que isso são só verdades que te contaram e que verdades são pensamentos que podem ser mudados. Então, seja mais forte que essas verdades. Seja mais forte que cada uma delas e lembra todos os dias, ao te olhar no espelho pela manhã, dessas qualidades. Eu sou Semadar Marques, sou educadora, sou palestrante, sou escritora também. Tenho 15 anos de experiência. Eu já impactei 40 mil pessoas por todo o país com palestras e workshops falando sobre inteligência emocional, empatia, colaboração e conexão. É um prazer ter vocês aqui comigo no meu canal. E eu espero que tudo que eu estou falando faça sentido para cada um de vocês. Eu espero vocês na próxima quinta-feira. Um super beijo e até lá!